Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse propósito de trazer essa mensagem, mais uma leitura, meditação da Palavra do Senhor. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 15, e nesse capítulo 15 aqui vai ficar claro, né, o objetivo aí, a intenção do coração de Absalão. Absalão que outra hora tinha reencontrado com seu pai, tinha se reconciliado com ele, mas fica aqui a conspiração de Absalão. Nós vamos ver aqui que verdadeiramente o que é a pessoa quando ela recebe poder, né? Porque a gente vê Absalão, ele ali ganhando, né, o coração dos homens, ele querendo ser juiz em Israel e usurpar o trono do seu pai em vida, e ele faz isso de uma forma muito maligna, né? Muito assim, contra o próprio pai. E é um contexto triste, né? Porque a gente fica assim sentido por Davi, por conta dessa injustiça, porque Davi vai fugir, vai sair de Israel, né? Porque o seu próprio filho aqui, do seu sangue, se levantou contra ele. Isso me remete a uma historinha que eu vi agora recentemente, que fala a respeito de um lenhador e uma grande árvore. O lenhador, ele pegou o machado e ele queria cortar, né, essa grande árvore, queria derrubar essa grande árvore. E ele pegava o machado e dava nessa árvore. E você escutava-se o barulho do metal retinindo, sabe? Porque tamanha era aquela árvore. E ele foi dando naquela árvore, ele com o machado, batendo nela. E ele viu que não ia conseguir derrubar aquela árvore. Então ele pegou e preparou uma cunha de madeira da mesma espécie dessa árvore, desse grande pinheiro, vamos dizer assim. E ali ele pegou uma marreta e ele dava naquela cunha, né, com a marreta, batendo naquela cunha, ao ponto daquela árvore cair. E quando aquela árvore estava caindo, ela disse assim: olha, o que me magoa, o que me entristece, não é o lenhador, não é o machado. O que me entristece é a cunha, por ela ser da mesma espécie, ter me derrubado. Então, é só a gente está conjecturando, trazendo essa mensagem, porque o que mais dói, o que machuca, é não você esperar o ataque ali das pessoas, algo no mundo aí fora, porque o mundo já é do maligno, a gente vê a maldade sobressaindo, né, em todo canto aí da terra, mas o duro é quando você leva essa punhalada, né, essa cunha, né, daqueles que são seus, do seu próprio sangue, né, no meio da sua família, de um ente querido. E é isso que estava ocorrendo aqui com Davi, né, tendo que, por tanta situação que já tinha passado ali com a morte de Amon, né, o que aconteceu ali com Tamar, embora aqui Absalão ter matado o próprio irmão, ele ama, né, como pai o seu filho, mas infelizmente a intenção do coração do homem é maligna, né? Ele sempre quer algo, sempre mais e mais. Então vamos meditar nessa palavra, ver o que Deus quer falar conosco, e em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava Absalão. Assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo.
Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro de Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis que os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu convosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abitar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca da aliança de Deus
até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco vossos 2 filhos, Aimas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e de terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servos de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvirdes da casa do rei, fará saber esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Louvado seja Deus. Que contexto não conturbado aqui em meio a essa traição aqui, Davi tendo que fugir, né? Mas eu vejo que essa questão dele fugir é uma questão muito sábia da parte dele, ele ter que fugir ali da sua fortaleza em Sião. Porque assim, na nossa vida também assim, em alguns momentos é necessário às vezes a gente recuar. Às vezes é necessário a gente dar alguns passos para trás, porque não vale a pena. Você sabe que não é o momento de você avançar. E no momento oportuno, aqui o que aconteceu? Ele acabou ganhando tempo e depois, nós vamos ver no capítulo 18, ele voltando para a guerra, muito mais forte, muito mais preparado, né, para a peleja. E assim também foi na vida, né, de outras pessoas no contexto bíblico. Você vê Ló, que fugiu de Sodoma e Gomorra, daquela cidade pecaminosa, para que tivesse vida. Você vê José do Egito fugindo, né, da presença ali da esposa de Potifar. Ele acabou se tornando governador, né, no Egito. Você vê Moisés, né, fugindo, né, e ali daquele comodismo, né, enfrentando ali os seus limites, e ele conduziu o povo de Deus a Israel. Então, a questão de às vezes você recuar, de você dar alguns passos para trás, não significa aqui que você está sendo fraco, né, que você está fugindo, não, né? É uma preparação para o momento oportuno, né, para você se fortalecer, né, e saber qual que é o momento. Agora a gente vê aqui, né, que como não bastasse, você vê que quem que é amigo de verdade, né? Porque algumas pessoas aqui acompanhou a Davi nessa trajetória, sempre esteve com ele, seja nos momentos
felizes, né? Mas também aqui em pranto, em choro, você vê como a multidão o acompanhava. Agora esse Aitofel aqui não abriu mão, né? Ele acabou ali sendo conselheiro, né, de Absalão, mas Davi orou a Deus para que os conselhos dele não fossem eficazes, que fossem inúteis, né? O que adiantava ele estar ali sendo um conselheiro, mas não ter a presença de Deus? Não adianta nada, ia aconselhar tudo errado e ainda ia dar problema para ele, né? Então muito mais vale a pena, né, você ser fiel, né? Ser fiel numa amizade, você ser fiel com o seu Senhor e não se apartar do livro da lei, mas antes meditar de dia e de noite, porque isso vai nos conduzir a um caminho de bênção, a um caminho de vitória. Tudo que Absalão estava fazendo aqui vai de encontro, né? Vai de encontro à palavra de Deus, ao ensinamento do Senhor, né? A gente vê hoje que a palavra de Deus é muito clara: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. É o único mandamento assim, que a gente vê de verdadeiramente promessa para a vida do ser humano. E a gente vê por que tem tantos filhos, né, ainda jovens, morrendo. Porque não honra o pai e a mãe. O pai está falando, não faça isso, filho, e ele não continua fazendo. Larga a mão do crime, sai da bandidagem, né, deixa essa amizade errada. Mas não, o camarada está ali, não respeita o pai. A gente vê cenas, né, de filho batendo em pai, se voltando contra o pai, e quantas coisas não acontecem, né? Nós vamos ver, né, o final aqui desse desfecho nos próximos capítulos, que vai acontecer com Absalão, é uma coisa terrível, né? Então aguarde aí as cenas dos próximos capítulos e que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia, que a gente possa chegar mais perto do nosso Criador, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade, Deus, de mais um dia estarmos aqui com nossos irmãos em Cristo Jesus, podendo, Senhor, se alimentar, Senhor, da Tua gloriosa palavra, Pai. Essa palavra que nos ensina a sermos seres humanos melhores, Pai. A respeitar, Senhor, honrar os nossos pais em vida, Senhor, porque isso é mandamento de promessa, Senhor. E a gente não deixar, Senhor, se levar e se apartar, Senhor, do nosso Deus. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que as bênçãos do Senhor, Pai, que enriquecem e não acrescentam dores, estejam, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Pai. Que a gente possa, Senhor, ter boas notícias nessa semana. Que a gente possa, Senhor, chegar mais diante do nosso Criador, Pai, através da Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. E luz, clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.